Boa madrugada, mais uma vez estou aqui de volta para trazer a mensagem para todos vocês, meus seguidores do canal do YouTube, e para todos vocês, meus espectadores, e para todos vocês que começaram a assistir meu vídeo. Continuem assistindo e continuem comentando e visualizando até o final, de Gênesis até Apocalipse. E vou provar para todos vocês que Jesus, ele é o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, agora ouçam com atenção. Agora que vou começar a ler o capítulo 21 de Gênesis. O nascimento de Isaac. De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Versículo 2. Ela ficou grávida e na velhice de Abraão lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado. Versículo 3. E Abraão pôs nele o nome de Isaac. Versículo 4. Quando Isaac tinha 8 dias, Abraão o circuncidou, como Deus havia mandado. Versículo 5. Quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. Um homem com 100 anos de idade, a promessa que Deus tem feito tinha que se cumprir. Quando Deus fala, está falado. Quando Deus promete, Ele cumpre. Versículo 6. E nenhuma promessa de Deus fica para trás. Tem que ser cumprida na minha vida e na tua vida. Ouçam com atenção o versículo 3. Então Sara disse: Deus me deu motivo para rir, e todos os que ouvirem essa história vão rir comigo, vão ficarem felizes, vão ficarem alegres, vão ficarem satisfeitos, porque Deus cumpre as promessas que tem feito. Mesmo sendo velha, e mesmo sendo eu velha, e mesmo meu esposo sendo tão velho, de 100 anos, Deus cumpriu a promessa. Versículo 7. E disse também que diria a Abraão que Sara daria de mamar. No entanto, apesar dele estar velho, eu lhe dei um filho. Versículo 8. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Alegria, felicidade. Abraão estava tão alegre, tão feliz e contente com a promessa que Deus cumpriu na vida dele, por ele ser um filho obediente, um servo obediente a ele. Agar e Ismael são mandados embora. Versículo 9. Certo dia, Ismael, o filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaac, o filho de Sara. Versículo 10. Quando Sara viu isso, disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaac, o meu filho. Versículo 11. Abraão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era seu filho. Versículo 12. Mas Deus disse a Abraão: não se preocupe com o menino nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disse, pois você
terá descendentes por meio de Ismael. Isso quer dizer que mesmo Abraão sendo pai de Ismael, eles não poderiam ser inimigos, não eram inimigos, e nem os descendentes de Ismael, que são os filhos, os netos, nenhum deles são inimigos de Israel. Nenhum deles são inimigos do povo de Deus. Eles são parentes, não são inimigos. Versículo 13. O filho da escrava e seu filho também, e por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. Não inimigos. Uma grande nação, os parentes de Ismael serão uma grande nação e não vão ser inimigos, não. Pode até que seja também, alguns sejam inimigos, mas no meio deles tem pessoas boas, tem pessoas honestas, tem pessoas que fazem o bem. E no versículo 4, no dia seguinte Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida um odre cheio de água, pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora, andando sem direção pelo deserto de Beceba. Versículo 15. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma árvore. Versículo 16. E foi sentar-se a uns 100 metros dali. Ela estava pensando, não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Verso 17. Deus ouviu o choro do menino e lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Portanto, se Ismael fosse inimigo e se os descendentes de Ismael, que são os filhos, netos, bisnetos, fosse inimigo dos povos de Israel, dos filhos de Isaac, e Deus não teria ouvido, Deus teria deixado que o menino morresse. Mas ele não vai morrer, porque ele será grande, e os seus filhos também serão uma grande nação. Versículo 18. Vamos, levante-se o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Versículo 19. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela foi e encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Se Ismael fosse para ter uma descendência de filhos que fossem inimigos de Isaac, dos descendentes de Isaac, Deus não teria feito isso. Deus teria deixado o menino morrer, mas não deixou o menino morrer. O menino Ismael morrer. Ele não deixou. Ele fez com que Agar visse um poço de água e ela encheu o odre para beber e deu água ao seu filho também, que ela também estava com sede, para seguir a jornada, a viagem. Deus teve compaixão do menino Ismael e da egípcia Agar. Versículo 20. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas. Versículo 21.
e a sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele se casar com ela, uma egípcia. Abraão e Abimeleque, versículo 22. Por esse tempo, Abimeleque foi conversar com Abraão, ficou comandante do seu exército. Foi com ele Abimeleque, disse a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz, porque você é obediente, você obedece a ele, e tudo que você faz prospera, tudo que você faz é abençoado por Deus. Versículo 23. Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que não vai enganar nem a mim, nem aos meus filhos, nem aos meus descendentes. Eu tenho sido sincero com você. Por isso, prometa que será sincero comigo e fiel a esta terra em que está morando. Versículo 24. Eu juro, disse Abraão. Versículo 25. Abraão fez uma reclamação a Abimeleque por causa de um poço que os empregados de Abimeleque havia tomado à força. Versículo 26. Abimeleque explicou: não sei quem fez isso, você nunca me falou nada. E esta é a primeira vez que estou ouvindo falar desse assunto. Versículo 27. Aí Abraão pegou algumas ovelhas e alguns bois e deu a Abimeleque. E os dois fizeram um trato. Versículo 28. Abraão separou 7 ovelhinhas do seu rebanho. Versículo 29. E Abimeleque perguntou: porque você separou estas 7 ovelhinhas? Versículo 39. Abraão respondeu: elas são um presente para você. Ao receber estas 7 ovelhinhas, você estará concordando que fui eu quem cavou este poço. Versículo 31. Por isso aquele lugar ficou sendo chamado de Berseba, pois ali os dois fizeram um juramento. Versículo 32. Depois de fazerem esse trato em Berseba, Abimeleque e voltaram para a Filisteia. Versículo 33. Abraão plantou uma árvore em Berseba e ali adorou o Senhor, o Deus eterno. Como era tão obediente Abraão, obediente, onde ele chegava adorava a Deus, onde ele chegava ele levantava um altar, adorava a Deus, onde ele chegava o nome de Deus tinha que ser invocado e adorado. Versículo 34. E Abraão ficou morando muito tempo na Filisteia, adorando a Deus e sendo sempre obediente a Deus. Filho obediente, Deus ama, Deus livra, Deus acolhe, Deus abençoa. Capítulo 22. Deus põe Abraão à prova. Algum tempo depois, Deus pôs a Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: estou aqui. Deus disse: Abraão, meu filho, Abraão, meu filho. No mesmo instante, sem demora a responder, Abraão diz: Pai, eu estou aqui, meu pai.
Versículo 2. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moria. Ali, na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício a mim. Versículo 3. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou. Vou ler de novo para que vocês entendam. Vou ler do capítulo 22, de novo. Que é linda essa história de Abraão. A obediência dele com Deus, o seu Pai, o seu Criador. Melhor dizer, com o nosso Pai agora, o nosso Criador agora. Deus põe Abraão, seu filho, seu servo, obediente à prova. Algum tempo depois, Deus pôs a Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome. Abraão, meu filho, meu servo. Abraão não demorou a responder. Ele disse: Pai, eu estou aqui. Eu te ouço, Pai. Fala, Pai, eu quero te ouvir. E ele respondeu: estou aqui. Versículo 2. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrar. Queime o seu filho como sacrifício a mim. Então Abraão disse: Pai, eu irei dar tudo ao Senhor, tudo aquilo que eu amo, tudo que o Senhor me der seu, pertence ao Senhor. Eu vou, Pai. No versículo 3, está escrito assim: no dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram juntos com ele. Abraão, ele não cortou a lenha depois para ir oferecer o seu filho amado no Monte Moria, onde Deus tinha indicado. Ele cortou a lenha primeiro. Cada machadada na lenha que ele dava, cortando, ali ele estava pensando: eu vou hoje sacrificar o meu filho que eu tanto amo, em honra do nome do meu Pai, do meu Deus, do meu Criador, do Eterno. Versículo 4. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Versículo 5. Então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento, eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Versículo 6. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Versículo 7. Daí a pouco o menino disse: Pai. Abraão respondeu: que foi, meu filho? Isaque perguntou: nós temos a lenha, pai, e o fogo, pai, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? O carneirinho é você que vai carregando a lenha. Versículo 8. Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Deus dará o que for preciso. Ele não disse que não iria
sacrificá-lo em honra de Deus. Ele disse: obedeço. Eu vou obedecer até o fim. Eu vou obedecer até o fim. No versículo 8 está escrito assim: Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Versículo 9. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Versículo 10. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Versículo 11. Com quem diz assim: Deus me deu, Deus me deu, e Deus o quer de volta. Você veio de Deus, meu filho, e vai de novo para Deus. Deus te me deu e eu estou dando a Ele de volta a ti. Estou dando você a Ele de volta. Ele te chama, melhor que você esteja com Ele do que comigo, meu filho. Versículo 11. Mas nesse instante lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, Abraão respondeu. Ele. Versículo 12. O anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Você não negou, você me obedeceu. Você me obedece, Abraão, e eu gosto da obediência, eu amo todos que me obedecem. Eu livro, eu protejo todos que me obedecem. Versículo 13. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi e pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Versículo 14. Abraão pôs naquele lugar o nome de: o Senhor Deus dará o que for preciso. É por isso que até hoje o povo diz na sua montanha: o Senhor Deus dá o que é preciso. Versículo 15. Mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão. Versículo 16. E disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus, o Senhor, que abençoarei você ricamente. Aleluia. A sua obediência. Somente os obedientes receberão de Deus os livramentos, a felicidade, a alegria. Somente os obedientes receberão. Versículo 17. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu, ou os grãos de areia da praia, do mar. E eles vencerão os inimigos. Os seus descendentes, Abraão, vencerão os inimigos. Os inimigos são aqueles que são desobedientes, os rebeldes, os que não querem voltar para Deus. Versículo 18. Os que não querem saber de Deus, os que não querem viver unidos com seus irmãos, os que não querem ser obedientes, os que querem ser desobedientes. Versículo
18. Os teus descendentes vencerão esses inimigos. Versículo 18. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Versículo 19. Abraão voltou para o lugar onde estavam os seus empregados e foram todos juntos para Beceba, onde Abraão ficou morando. Os descendentes de Naor. Versículo 20. Algum tempo depois, Abraão recebeu a notícia de que Naor, o seu irmão, tinha 8 filhos, nascidos de Milca, a sua mulher. Versículo 21. O primeiro que nasceu foi Uz. Depois vieram os seus irmãos Buz e Quemuel, que foi o pai de Arã. Versículo 22. Depois nasceram Quisede, Azul. Nasceu Quisede Azul. Nasceu Quisede Azul. Pildas, Gildraf e Betuel. Versículo 23. Estes Betuel foi o pai de Rebeca. São esses os 8 filhos que Milca deu a Naor, o irmão de Abraão. Versículo 24. Reúma, a concubina de Naor, lhe deu os seguintes filhos: Teba, Gaã, Taás e Macá. Versículo 24. Reúma, a concubina de Naor, lhe deu os seguintes filhos: Teba, Gaã, Taás e Macá. A morte e o sepultamento de Sara. Capítulo 23. Sara viveu 127 anos. Ela morreu, versículo 2, ela morreu na cidade de Hebron, também chamada Kiriat Arba, na terra de Canaã. E Abraão chorou a sua morte. Versículo 3. Depois saiu do lugar onde estava o corpo e foi falar com os heteus. Ele disse, versículo 4, eu sou um estrangeiro que mora no meio de vocês. Portanto, me vendam um pedaço de terra para que eu possa sepultar a minha mulher. Versículo 5. Os heteus responderam. Versículo 6, escutem, Senhor. O Senhor é para nós um chefe poderoso. Sepulte a sua mulher na melhor sepultura que tivemos. Nenhum de nós se negará a dar-lhe a sua sepultura. Versículo 7. Aí, Abraão se levantou-se, curvou-se diante dos heteus. Versículo 8. E disse, se vocês querem que eu sepulte a minha mulher aqui, por favor, peçam a Efron, filho de Zoar, versículo 9, que me venda a caverna de Maquipela, que fica na divisa das suas terras. Eu pagarei o preço total e assim serei dono de uma sepultura neste lugar. Versículo 10.
Efron estava assentado ali entre eles no lugar de reunião, perto do portão da cidade. Ele ficou em voz alta, ele falou em voz alta, para que todos pudessem escutar. Versículo 11. De jeito nenhum, meu senhor, escute, eu lhe dou o terreno de presente e também a caverna que fica nele. A minha gente é testemunha de que eu estou lhe dando o terreno de presente para que o Senhor possa sepultar a sua mulher. Mas de modo nenhum nós não venderemos, nenhum de nós venderemos nenhuma terra aqui para você sepultar a sua esposa. Nós daremos, é uma honra, é um respeito muito grande para nós darmos essa terra, esse pedaço de terra para que você sepulte sua esposa. Versículo 12. Mas Abraão tornou a se curvar diante dos heteus. Versículo 13. E disse a Efron, de modo que todos pudessem ouvir: escute, por favor, eu quero comprar o terreno, diga qual é o preço que eu pago e depois sepultarei a minha mulher ali. Versículo 14. Então Efron respondeu. Versículo 15. Escute, meu senhor, o terreno vale 400 barras de prata. O que é isso entre nós dois? Vai e sepulte ali a sua mulher. Abraão concordou e pesou a quantidade de prata que Efron havia sugerido diante de todos, isto é, 4,5 quilos de acordo com o preço comum usado pelos negociantes. Versículo 17. Assim Abraão se tornou dono da propriedade de Efron, em Macpela, a leste de Mare, isto é, do terreno da caverna e de todas as árvores, até a divisa da propriedade. Versículo 18. Todos os heteus que estavam naquela reunião foram testemunhas dessa compra. Versículo 19. Depois disso, Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna do terreno de Macpela, a leste de Mare, lugar também concedido pelo nome de Hebron, e que fica na terra de Canaã. Versículo 18, versículo 20. Versículo 20. Assim, o terreno que pertencia aos heteus e também a caverna que havia ali passaram a ser propriedade de Abraão, para servir como lugar de sepultamento. Amém. Aleluia. Glória. Aquele povo gostaram tanto de Abraão. Abraão era abençoado, dedicado a Deus, obediente a Deus e fiel a Deus. E Deus o abençoava por causa da sua obediência. Aleluia. Há muitos nessa época que estão brincando de crente, se levantando, não para obedecer, mas para desobedecer. Muitos. Capítulo 24. Uma esposa para Isaac. Abraão já estava bem velho e o Senhor Deus o havia abençoado em tudo. Muito rico. Abraão tinha muitas coisas
Abraão tinha, rico em bens materiais e rico em saúde perfeita. Um dia ele chamou o seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo que ele tinha, e disse: põe a mão por baixo da minha coxa e faça um juramento. Versículo 3. Jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não deixará que o meu filho Isaque case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde estou morando. Versículo 4. Vá até a minha terra e escolha, no meio dos meus parentes, uma esposa para Isaque. Versículo 5. O empregado perguntou: e o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Devo levar o seu filho de volta para a terra de onde o Senhor veio? Disse Abraão: não. Versículo 6. Abraão respondeu: não faça o meu filho voltar para lá, de jeito nenhum. Versículo 7. Portanto, me obedeça, faça o que eu estou te pedindo. Versículo 7. O Senhor, o Deus do céu, me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes, e jurou que daria esta terra aos meus descendentes. Ele vai enviar o seu anjo para guiá-lo, e assim você conseguirá arranjar uma mulher para o meu filho Isaque. Versículo 8. Se a moça não quiser vir, você ficará livre deste juramento. Porém, não leve o meu filho de volta para lá, de jeito nenhum. Versículo 9. Me obedeça. Não leve meu filho para lá de jeito nenhum, portanto me obedeça. Versículo 9. Então o empregado pôs a mão por baixo da coxa de Abraão e jurou que faria o que ele havia ordenado. Versículo 10. Em seguida o empregado pegou 10 camelos de Abraão e uma porção de presentes e foi até a cidade onde Naor havia morado, na Mesopotâmia. Versículo 11. Quando o empregado chegou, fez os camelos se ajoelharem perto do poço, por fora da cidade. Era de tarde mesmo, já começando já às 5 horas da tarde, a hora em que as mulheres vinham buscar água. Versículo 12. E aí ele orou assim: ó Senhor, Deus do meu patrão Abraão, faze com que tudo dê certo e ser bondoso para o meu patrão. Versículo 13. Eu estou aqui perto do poço, aonde as moças da cidade vêm para tirar água. Versículo 14. Vou dizer a uma delas: por favor, abaixe o seu pote para que eu beba um pouco de água. Se ela disser assim: beba, e eu vou dar a água também para os seus camelos, que seja essa moça que escolheste para o teu servo Isaque. Se isso acontecer, ficarei sabendo que foste bondoso para o meu patrão. Versículo 15. Ele nem havia acabado a oração quando Rebeca veio carregando o seu pote no ombro. Ela era filha de Betuel, que era filho de Milca, e de Naor, o irmão de Abraão. Versículo 16. Rebeca era uma linda moça, ainda virgem. Nenhum homem havia tocado nela. Ela desceu até o poço, encheu o seu pote e subiu. Versículo 17. Então o empregado de Abraão foi correndo se encontrar com ela e disse: por favor,
Deixe que eu beba um pouco da água do seu pote. Versículo 18. O Senhor pode beber, respondeu ela. E rapidamente abaixou o pote e o segurou enquanto ele bebia. Versículo 19. Depois de lhe dar de beber, a moça disse: vou tirar a água também para os seus camelos e lhe darei de beber o quanto quiserem. Versículo 20. Rapidamente ela despejou a água no bebedouro e correu várias vezes ao poço a fim de tirar água para todos os camelos. Versículo 21. Enquanto isso, o homem, sem dizer nada, ficou observando a moça para saber se o Senhor Deus havia ou não abençoado a sua virgem. Versículo 20. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou uma argola de ouro que pesava 6 gramas e colocou no nariz dela. E também lhe deu 2 pulseiras de ouro que pesavam mais de 100 gramas. Versículo 23. Em seguida perguntou a moça: por favor, diga, quem é o seu pai? Será que na casa dele há lugar para os meus homens e eu passarmos a noite? Versículo 24. Então Rebeca respondeu. Ela respondeu: eu sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naor. Versículo 25. Na nossa casa há lugar para dormir e também bastante palha e capim para os camelos. Versículo 26. Então o homem se ajoelhou, adorou a Deus, o Senhor. Versículo 27. Ele disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Abraão, o meu patrão, pois foi fiel e bondoso com ele, guiando-me diretamente até a casa dos seus parentes. Verso 28. A moça foi correndo para a casa da sua mãe e contou o que havia acontecido. Versículo 29 e 30. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, o qual viu a argola no nariz da irmã e as pulseiras nos seus braços, e a ouviu contar o que o homem tinha dito para ela. Labão saiu correndo e foi buscar o empregado de Abraão, que havia ficado de pé ao lado dos camelos, ali perto do poço. Verso 31. Labão disse: venha comigo, homem abençoado por Deus. O Senhor, porque você está aí fora, já preparei a casa e também o lugar para os camelos. Verso 32. Então o homem entrou na casa. Labão tirou a carga dos camelos e lhes deu palha e capim. Depois trouxe a água para que o empregado de Abraão e os seus companheiros lavassem os pés. Verso 33. Quando trouxeram a comida, o homem disse: eu não vou comer enquanto não disser o que tenho para dizer. Fale, disse Labão. Verso 34. Então ele disse o seguinte: eu sou o empregado de Abraão. Verso 35. O Senhor Deus abençoou muito o meu patrão, e ele ficou rico. O Senhor lhe deu rebanhos de ovelhas e cabras, gado, prata, ouro, escravos e escravas, camelos e jumentos. Versículo 36. Sara, a sua mulher, mesmo depois de velha, deu um filho ao meu patrão, e o filho
herdará tudo o que o pai tem. Verso 37. O meu patrão me fez jurar que eu faria o que ele ordenasse. E me disse, não deixe que o meu filho case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde estou morando. Verso 38. Vá até o lugar onde mora a família do meu pai e no meio dos meus parentes, e escolha uma mulher para ele. Verso 39. Então eu lhe perguntei, e o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Versículo 40. Ele me respondeu, eu tenho obedecido fielmente a Deus, o Senhor. Ele enviará o seu anjo para estar com você e tudo dará certo no meio da minha gente. Na família do meu pai, você escolherá uma mulher para o meu filho. Eu fui obediente a Deus. Eu sou obediente a Ele e Ele vai atender as minhas orações e vai te guiar. Confie, confie e seja obediente a mim e fiel. Não me desobedeça, seja fiel, porque eu sou fiel a Deus até o fim. Até o fim. Versículo 41. Se você falar com os meus parentes e eles não quiserem dar a moça, então você ficará livre do juramento que me fez. Versículo 42. E foi assim que hoje cheguei ao poço e disse a Deus o seguinte, o Senhor, ó Deus de Abraão, o meu patrão, eu peço que aquilo que vou fazer dê certo. Versículo 43. Eu estou aqui ao lado do poço quando uma moça vier tirar a água, eu vou pedir que me dê de beber da água do seu pote. Versículo 44. Se ela concordar e também se oferecer para tirar a água para os meus camelos, que seja essa a que escolheste para ser mulher do filho do meu patrão. Versículo 45. Eu nem havia acabado de fazer essa oração, em silêncio, quando Rebeca veio com um pote no ombro, desceu até o poço e tirou água. Aí eu disse, dê-me um pouco de água, por favor. Versículo 46. Ela abaixou depressa o seu pote e disse, pode beber, e vou dar de beber também aos seus camelos. Então eu bebi e ela deu a água também aos camelos. Versículo 47. Em seguida perguntei, quem é o seu pai? Ela respondeu, eu sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naor. Então coloquei uma argola no nariz dela e 2 pulseiras nos seus braços. Eu dei a ela. Coloquei uma argola de ouro no nariz dela e coloquei 2 pulseiras de ouro nos braços dela. Versículo 48. Eu me ajoelhei e adorei a Deus e louvei o Senhor, o Deus de Abraão, o meu patrão, que me guiou diretamente aos seus parentes, a fim de que eu levasse a filha do irmão do meu patrão para o seu filho. Versículo 49. E agora, digam-se, vocês vão ser bondosos e sinceros comigo, com o meu patrão. Se não, digam também, para que eu resolva o que fazer. Versículo 50. Labão e Betuel responderam, tudo isso vem de Deus, o Senhor, e por isso não podemos dizer nada, nem a favor nem contra. Versículo 51. Aqui está Rebeca, leve-a com você, que ela seja a mulher do filho do
seu patrão, como o Senhor Deus já disse. Versículo 52. Quando o empregado de Abraão ouviu essas palavras, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão e adorou a Deus o Senhor. Versículo 53. Em seguida, pegou vários objetos de prata e de ouro e vestidos e os deu a Rebeca, e também deu presente caros ao irmão e à mãe dela. Versículo 54. Então ele e os seus companheiros comeram e beberam, e passaram a noite ali. No outro dia de manhã, quando se levantaram, o empregado disse: deixem que eu volte para a casa do meu patrão. Versículo 55. Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram: é melhor que ela fique com a gente alguns dias, talvez uns 10, e depois poderá ir. Versículo 56. Mas o empregado respondeu: não me faça ficar aqui. O Senhor Deus fez com que a minha viagem desse certo. Deixem que eu volte para a casa do meu patrão. Versículo 57. Então eles disseram: vamos chamar Rebeca para ver o que ela diz. Versículo 58. Eles chamaram a moça e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Quero, respondeu ela. Versículo 59. Aí deixaram que Rebeca e a mulher que havia sido sua babá fosse com o empregado de Abraão e os seus companheiros. Versículo 60. E abençoaram Rebeca, dizendo: que você, nossa irmã, seja mãe de milhões, que os seus descendentes conquistem as cidades dos seus inimigos. Versículo 61. Então Rebeca e a sua empregada. Versículo 61. Então Rebeca e as suas empregadas se prepararam, montaram os camelos e seguiram o empregado de Abraão. E assim eles foram embora. Então não foi Rebeca só, foi Rebeca, as empregadas dela. Foi um bocado de mulheres. Versículo 61. E Isaac tinha vindo ao deserto, onde ficava o poço daquele que vive e me vê, pois morava no sul de Canaã. Versículo 63. Ele havia saído à tarde para dar um passeio pelo campo. Quando viu que vinha vindo camelos, versículo 64. Rebeca também olhou e, quando viu Isaac, desceu do camelo, versículo 65, e perguntou ao empregado: quem é aquele homem que vem andando pelo campo na nossa direção? É o meu patrão, respondeu ele. Aí ela pegou o véu e cobriu o rosto. Versículo 66. O empregado contou a Isaac tudo o que havia feito. Versículo 67. Então Isaac levou Rebeca para a barraca, onde Sara, sua mãe, havia morado, e ela se tornou a sua mulher. Isaac a amou Rebeca e assim foi consolado depois da morte da sua mãe. Aleluia. Glória a Deus. Agora todos vocês que estão assistindo o vídeo, amanhã começarei a ler de novo o capítulo 25.
Todos vocês agora fiquem com a paz do Messias chamado Cristo e não percam nenhum dia, nenhuma madrugada que eu estiver gravando vídeo. Não perca nenhum dos vídeos, assistam, curtam, comentem e também peço que todos vocês que já me seguem no canal do YouTube, compartilhem, deixem os seus likes com os vídeos, porque eu vou mostrar para vocês que Jesus, ele é o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Peço que vocês fiquem acompanhando todos os vídeos, lendo e relendo, ou assistindo e sem perder nenhum vídeo que forem postos. E agora eu agradeço a Deus, o nosso Pai, e ao Messias, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Fiquem todos com a paz de Deus e com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?